bilheteria da história para um filme de anime em apenas um final de semana. Recorde quebrado no formato IMAX, tanto para um filme comum ou um filme de animação. Estados Unidos, recorde absoluto, que perdurava desde 1999 com o filme Pokémon. E é isso, foi quebrado, mais de 25 anos, né? Esse recorde é durável. América Latina, ou América do Sul aqui, México, Brasil, Chile, Argentina, Peru, todos recordes quebrados com a estreia em um único final de semana para um anime. Mas que fenômeno é esse? Né? Que produção é essa que está quebrando recordes mundo afora? Galera, hoje é um vídeo para falar sobre Kimetsu no Yaiba, ou popular Demon Slayer, como todos conhecem, né? Mas, antes de mais nada, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é sempre importante. E os comentários aqui, né, que ajuda a engajar o vídeo e a levar para outras pessoas. Galera, hoje é o dia para falar com muita felicidade, né, de Kimetsu no Yaiba. Galera, eu vou falar sempre Kimetsu no Yaiba, certo? Porque quando eu assisti o anime pela primeira vez, foi em japonês. Ele não tinha passado pelo processo de vinda aos Estados Unidos, né? Que daí quando ele foi dublado, um americano, eles deram um outro título para ficar mais rentável, comercialmente mais lucrativo e mais fácil de propagar o nome do anime. Então eles colocaram como Demon Slayer e veio de lá pra cá, né? Mas eu falo Kimetsu no Yaiba porque eu assisti em japonês primeiro e tenho o costume de quando pega um nome assim, depois adaptar é complicado. Mas é isso, Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, foi um mangá criado pela mangaka Kyoharu Gotouge em 2016. Foi um sucesso, né? Logo de início, né? Agradou os fãs em cheio. E em 2019, Ufotable, que é o estúdio, né, que hoje cuida da animação, teve a ideia de fazer a adaptação para anime. Logo de início, primeira temporada, sucesso absoluto. Porque Demon Slayer, galera, Kimetsu no Yaiba, ele carrega uma característica muito, mas muito importante nos dias de hoje, que é o traço e a qualidade da animação. Pois muitos animes hoje no dia de hoje não possuem mais essa qualidade, esse traço grosso que o pessoal fala, né? Mais rústico. E é um traço fantástico, sem contar a história do anime, né? Que é incrível, dispensa assim qualquer tipo de... Você for falar, mas tem uma parte no Kimetsu que é assim, que tem esse tipo de mensagem. O anime todo é uma mensagem grandiosa, né? De esperança, de amor, de paz, de justiça e de honra. Valores que aqui para nós no Ocidente, nós perdemos, né? Como população, como seres humanos e também na nossa cultura estruturalizada, né? Como toda aí na cultura pop, mídia, música e tudo. Então, os valores que essa obra carrega são muito fortes, né? Eles transcendem qualquer coisa. Mas fazer um pequeno resumo então do anime, né? A história de Kimetsu no Yaiba se trata nada mais nada menos do que eles lutam há séculos contra o malvado lá, o vilão, né? Kibutsuji Muzan, que é o progenitor dos chamados Onis, né? Ele foi o primeiro Oni, ele tinha uma doença rara lá, que ele não conseguia a cura. E no processo de tentar se curar, ele acabou criando uma mutação genética dentro do seu corpo, no qual ele não envelhece mais, né? Não morre, porém ele não pode sair, não pode ser tocado pela luz do sol na sua pele. É a única coisa que pode matá-lo. O que acontece com isso é que ele decide sair mundo afora, punindo as pessoas sem motivo algum. Porque ele ficou com raiva da humanidade pela doença que ele tinha, né? Ele pegou um ódio, né? Então, característica, traço do vilão mesmo. E aí ele teve que, na jornada dele, conforme ele ia transformando as outras pessoas, as pessoas vão se transformando em Onis, né? E ele teve a ideia de criar 12 Onis superiores, né? Que é uma elite, se dividindo entre 6 luas inferiores e 6 luas superiores. Aí essa é a elite dele, né? Dos Onis que ele tem à disposição. E aos séculos foram se passando, né? E a humanidade, para contra-atacar, desenvolveu habilidades e criou também os exterminadores, né, de Onis. E dentro desses exterminadores de Onis existem os Hashiras, que são a elite dos exterminadores, né? Que são 10 espadachins. E esses espadachins, ao longo dos anos, eles foram desenvolvendo habilidades únicas, né? Primeiro surgiu lá com a respiração original, que era a respiração do fogo.
Depois foi evoluindo para a respiração da água, respiração do trovão, respiração da terra, respiração do som. O que é a respiração? Né? No mundo de Kimetsu no Yaiba, galera. É uma técnica que eles usam, no qual, por exemplo, se é a respiração do fogo, né? O usuário consegue se conectar com aquela energia sagrada do fogo e consegue usar uma técnica para poder cortar a cabeça, porque para derrotar um Oni, como eu disse sobre o Muzan, né? Ou luz do sol, ou você corta a cabeça fora. Então, cada um que desenvolveu essa técnica, ao longo dos anos, vai passando adiante essa linhagem, entendeu? E o usuário vai, o descendente, né, o neto, o tataraneto, lá na frente vai desenvolvendo essa habilidade. Então, nos dias de hoje, quando a história começa, nós somos apresentados ao Tanjiro Kamado, né, que é o nosso protagonista. O Tanjiro, resumindo rapidinho, galera, ele, quando ele sai fora de casa, um dia que ele está trabalhando, ele trabalha, né, porque o pai já morreu, e ele tem a mãe, que cuida dos irmãos, né, e ele vende carvão, corta as lenhas, né, torra o carvão e sai para vender na cidade, né. Num dos dias normais dele de trabalho, ele acaba indo para a cidade e tá voltando muito tarde da noite, né. Aí ele é acolhido por um morador, fala, ó, tá perigoso, né, hoje, de noite, nós vimos aí, pelos lugares aí, rumores que tem Oni andando por aí. Ele falou, não, então eu tenho que ir pra minha família. Ele falou, não, dorme aqui e amanhã você vai. E aí, o Tanjiro, né, é acolhido pelo morador, dorme à noite nessa casa. Quando ele chega no outro dia, de manhã, ele vai embora, tudo. Ele chega na casa dele, infelizmente, a família dele está retalhada. É bem brutal, galera. O começo do anime assim é pesado, sabe? E a família dele toda morta, ele fica desesperado. E só sobra a irmã dele, né? Que infelizmente se tornou um Oni. E a irmã dele avança nele, ele tenta segurar. É quando nós somos apresentados ao Gil Tomioka, que faz parte dessa elite de exterminadores, né? Dos Hashiras. Ele é o Hashira que usa a respiração da água. E aí ele parte pra cima dela, o Tanjiro não deixa, porque, lógico, né? É a irmã dele. Eles têm um entreveiro entre os dois ali. O que acontece é que depois o Gil, ele, na hora que ele vai ver que não tem jeito, ele vai atacar o Tanjiro. E nenhum desses ataques dele lá, a Nezuko, que é a irmã do Tanjiro, acaba entrando na frente. E o Gil nunca viu isso na vida. Um Oni proteger um outro humano, né? Quer dizer, a Nezuko não teve as suas memórias totalmente apagadas, né? Porque os Onis, quando o ser humano se transforma em Oni, as memórias deles são apagadas. Ela lembra ainda dos resquícios, né? De tanto amor que ela tem pelo irmão, pelo Tanjiro, né? E também tem no anime outras simbologias, porque o Tanjiro é desse jeito, porque ele causa esse efeito, tanto nos Oni quanto nas pessoas normais à sua volta, né? Ele tem uma luz diferente, ele tem algo sagrado dentro dele. Acaba que o Gil fica, né, espantado, falei, nunca vi isso, o que aconteceu? E aí, ele decide poupá-los, né? Ele fala pro Tanjiro, ó, você vai para um lugar, né? Ele envia ele pro senhor Orokudaki lá. Falou, vai treinar com esse senhor, você tem um potencial. Eu quero que você tente passar no teste para se tornar um Hashira. Né? Pelo menos não, um exterminador, né? Que é o nível mais baixo. E aí, se ele achar que você está pronto, você procure depois lá os Hashiras e conte o que aconteceu, né? Eu vou contar para eles também, mas eu quero que você leve sua irmã lá. Que nós temos o nosso mestre. E o mestre vai avaliar essa situação, né? De por que um Oni está protegendo um humano. Por que ela, como Oni, não quer comer, né? Decidiu ficar nesse estado aí. E o início do anime é esse. Entendeu? Depois acontecem várias coisas que culminaram neste filme agora, né? De 2025, que estreou agora dia 11 de setembro aqui no Brasil. Que é o final da história. Na verdade, o que nós estamos vendo no cinema agora é o Castelo do Infinito, né? Que é o último arco do mangá, que foi dividido em 3 partes. Serão 3 filmes, uma trilogia, né? E agora eu vou fazer uma pequena resenha do filme sem spoilers, tranquilo? Só pra gente se situar mais ou menos aqui, vocês verem o que é que aconteceu nesse filme aí, certo? Então no início do filme, né? Nós temos a queda dos Hashiras, né? Do esquadrão dos exterminadores, eles caíram, né, dentro do castelo do Muzan, que daí o nome Castelo do Infinito, né? Que tinham sido mostrado isso aí bem no finalzinho da temporada anterior, né? Que eles tinham conseguido identificar o Muzan lá, a senhorita Toyotoma lá, ela conseguiu prender ele e eles estavam tentando destruir ele lá, mas ele tem a regeneração dele
muito rápido. E aí ele fez essa armadilha, né, tudo lá, prendeu eles lá e todo mundo que estava envolvido com os olhos lá que estavam na vila andando, foram transportados para o Castelo do Infinito. E aí eles caem lá, é uma armadilha, tá cheio de Oni ali, tá infestado, e eles têm que abrir caminho para poder chegar até onde está o Muzan. E dentro desse Castelo do Infinito estão os 3 últimos Luas superiores, né? Que é o número 3, o Akaza, né? Que é um dos mais poderosos. O Akaza que todo mundo conhece aí, tem raiva dele, porque no Mugen Train foi ele que derrotou, ele que matou, né? O Kyojuro Rengoku, que era o Hashira da respiração do fogo, né? Que era amado por todos, né? Um grande caráter, um lutador incrível, né? É aquele tipo de personagem que quando você vê no anime assim, ele te inspira muitas coisas, né? E a morte dele é muito sentido, assim. E eu tô com a camiseta do Tengen Uzui, que pra mim é o Hashira que mais significou, sabe? Que pra mim eu me identifiquei mais com ele, né? Que é o Hashira da respiração do som. Mas tem vários outros, galera. Todos os personagens aqui são muito bons. E então, o Akaza, que é o número 3, o superior número 3, o Doma, que é o segundo, né? E o Kokushibo, que é o número 1, o superior número 1 mais forte, né? Até então, abaixo do Muzan, Kokushibo é o mais poderoso. E eles caem no castelo, só que eles estão espalhados esses 3, né? Eles vão sentindo a energia deles lá, mas tem muito Oni. E aí eles se dividem e vão enfrentando os Onis da maneira que é possível ali, né? E aí durante a animação, durante o filme, nós temos 3 grandes confrontos, né? Que é a Shinobu e o Doma, logo de início, né? O Doma que é o mais assim, é aquele tipo de personagem que você tem raiva dele. Ele é cínico, ele fica fazendo piadinha, dando aquelas risadinhas, sabe? Debochado. E assistindo o Shinobu lá, você quer aquela trucida ele lá, e ele é um cara terrível, sabe? E é difícil de enfrentar ele lá. E ela acaba montando uma armadilha para ele, mas ele acaba escapando, aí acontecem uns eventos depois lá, e ele acaba tendo controle da situação. Nós temos também a luta do Zenitsu e do Kagaido, né? Que era um ex-amigo dele, né? E o Zenitsu tinha ficado todo sério no final da temporada regular lá, e ninguém sabia por que era. Foi porque, infelizmente, lá o vô dele acabou tirando a própria vida, porque descobriu que o Kagaido fez um pacto, né? Ele bebeu o sangue do Kokushibo, que é o Lua Superior número 1, e acabou se tornando também um Lua Superior. Acho que ele, se não me engano, ele substituiu o número 5. É. E aí tem essa luta dele, o Zenitsu, é fantástico, a animação que o Demon Slayer nos está acostumado a entregar aí, aquela transição, né, do 2D pro 3D, nessa cena de luta aí é fantástico, né? E sem dar spoilers, né, mas o Zenitsu normalmente ele domina só a primeira respiração. E nessa luta, galera, ele faz uma respiração fantástica, um ataque incrível, que é aquele de tirar o fogo, aquele momento que você faz no cinema, entendeu? É incrível essa luta. Nós temos também um confronto, que é o principal do filme, né? Que é o Tanjiro e o Gil contra o Akaza, né? E o Tanjiro finalmente encontra o Akaza de volta, né? Que a última vez que ele tinha visto foi quando o Akaza matou o Rengoku. E é incrível, galera. Essa cena, o início da batalha, antes de começar tudo, você fica escutando uns estrondos que fica quebrando as coisas assim. Quando que parece um rolo compressor que tá descendo assim. E aí o Gil falou, será que é alguém derrubando parede? Ele falou, não, é alguém descendo. Aí é o Akaza, tá quebrando tudo sem ele desce. Na hora que ele para no chão, o Tanjiro veio e dá aquele gritão. Eu assisti em japonês, né? Akaza! Nossa, é incrível. Ele tá com raiva, aquele misto, e o Akaza tá feliz, né, de ver ele de novo lá, ver que ele evoluiu. Tem a luta dos dois, a luta é fantástica, é sensacional, é o momento ápice do anime, né, do filme. E também um momento que causou um pouco de, né, controvérsias e, na minha opinião também, e aí já vou deixar pra gente já dar uma explanada agora, né, porque eu vou falar os pontos positivos do filme, pra mim. A animação é chover no molhado, falar de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, é incrível. A animação regular do anime, da temporada, sempre foi muito boa. E é uma característica marcante, né, do anime, que se tornou para os fãs nos dias de hoje, né. E essa transição de 2D para 3D no filme é elevado a 10 vezes ao quadrado, sabe? Olha, parabéns mesmo de verdade para a equipe, toda a equipe de produção técnica da Ufotable, porque é uma equipe incrível, eles são muito competentes, e eu estava precisando esses dias
Não é uma equipe tão grande contra outros estúdios, o estúdio Pierrot, o estúdio o Mapa, o estúdio lá Tóquio, a Toei Animation. É um estúdio menor, sabe? E eles são muito caprichosos, são muito, sabe assim, difícil falar, são exímios, galera, naquilo que eles fazem, que eles se propõem a fazer. É incrível. Trilha sonora do filme, incrível, é absurda. Todo o tempo a trilha sonora tá aquele pam, em momento de tensão, em momento de ação, a trilha sonora não perde fio, sempre ela tá num tom acima ou num tom abaixo do que precisa estar. Sabe, é incrível. E cenas de ação, né? As cenas de luta, dispensa qualquer tipo de comentário, qualquer outra coisa assim, é o ápice, é um nível acima do que a gente precisa para uma animação, né? Desse porte que todos nós estávamos esperando. E aí, pontos negativos, galera, pra mim, é só um flashback, na hora que eles estão enfrentando a casa, tá acabando a luta, e eles resolvem colocar um flashback para contar a história do Akaza. Todos nós sabemos que isso acontece, né? No mangá, no anime. Sempre quando o vilão, o Oni, ele tá pra morrer, ele tem a cabeça cortada, tudo, acontece essas coisas lá. Ele recupera as memórias de quando ele é humano, ele começa a se lembrar da vida dele. E o flashback do Akaza, se não me engano, dura mais de 20 minutos. Só que é num momento, é bonito, é fantástico. O flashback dele pra mim faz todo sentido, sabe? A história dele, o que ele sofreu. É incrível, eu achei muito boa mesmo assim. E ele pra mim parece que foi o único que não teve uma escolha, o Muzan transformou ele lá sem ele poder escolher. Então parece que o Akaza é um cara que parece poder ganhar a redenção aí. Ele não escolheu aquela vida. E só que foi num momento assim que a ação, que a luta tava num clímax, sabe? E aí quebra, tem aquela quebra de clímax, volta lá em uma ação, depois volta pra frente, o tempo atual no presente, tá acabando a luta, e volta de novo, eu falei, isso aí deu uma quebra. Pra mim é o único ponto negativo que eu consigo enxergar nesse filme, né, nessa animação. E a minha nota final, 9.0, né, nossa, você não vai dar nota 10? Não. 9.0 justamente por causa desse flashback, que foi numa hora ali que eu acho que não tinha necessidade. Mas de resto, galera, é o ápice, pra mim, o segredo do sucesso. Todos os estúdios têm que olhar agora para a ufotable, né? E ver o que é que está sendo feito e repensar os seus passos, porque é incrível. Hollywood precisa olhar para o Japão, né? Com mais carinho, e também para esse estúdio, porque até o momento que eu gravo este vídeo, né? Kimetsu no Yaiba está com 500 milhões em bilheteria mundial, global. Tá passando aí Quarteto Fantástico. Vai passar super bem? Provavelmente. Eu acredito que vai fazer a bilheteria final 700 milhões. Só não vai fazer mais por causa dessa polêmica para menores de idade aí, tudo, né? Que eles colocaram um limite mais 18, né? Então quem tem menos aí, deu as polêmicas, apesar que tem muita gente que assistiu ali. Mas é isso, galera. O vídeo ficou enorme, né? Eu queria que ficasse menor. A galera gosta de vídeo mais curto. Mas, infelizmente, tinha muita coisa para falar. E é isso. É animação em alto nível, absoluto, e agora vamos esperar o que vem para a parte 2 e a parte 3, porque eu não li o mangá, então eu tô no hype, tô na expectativa. Mas e aí, o que vocês acharam? O que vocês gostaram do anime? O que vocês tiveram das impressões? Não assistiu ainda? Deixa os comentários aqui, né? E é novo, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. E sejam todos bem-vindos a esse canal, né? Canal Geek Maromba. É isso, até a próxima e fui!